Bom dia, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração nessa manhã. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui aos Teus pés para ouvir a Tua voz, Senhor, falar aos nossos corações. Que o Senhor encontre lugar, Senhor, nos nossos corações, por tudo que vai ser repartido aqui, Senhor. Obrigado porque nós já podemos com liberdade benzer o Teu nome, Senhor, porque a obra foi Tua, foi o Senhor que preparou essa mesa para nós, foi o Senhor que nos convidou e foi uma honra, Senhor, sentar diante do Senhor e fazer memória do Teu grande amor. Bendito seja o nome do Senhor, exaltamos o Senhor em nossos corações, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, graça e paz mais uma vez. Eu gostaria de repartir um carro com os irmãos. O Senhor tem me dado de longa data e eu não quero nem ter pressa, não quero correr. Eu preciso fazer isso em 2 momentos, 2 sessões, para que nós pudéssemos realmente com muita tranquilidade entender o que o Espírito quer falar conosco. Raramente a gente ouve falar sobre oração, sobre o serviço de oração da igreja. A gente quase não vê alguém compartilhar. Embora tem muitos livros, as pessoas têm muitas teorias a respeito da oração, né? Mas eu quero passar dentro de um aspecto bíblico o que realmente é a oração e o porquê que nós temos que orar. Às vezes nós pensamos que não há motivo de oração, mas existem muitas razões para debruçarmos diante do Senhor e orarmos. É um serviço importante na igreja, que é a oração. Mas antes eu quero fazer aqui um pano de fundo para os irmãos entenderem o que é a palavra de Deus. Talvez alguém fique pensando assim: mas orar, qual o objetivo? Então, através do que eu quero falar aqui, eu quero que os irmãos comecem a considerar essa questão do orar. E antes de tudo eu quero lembrar que a nossa oração, nós temos uma garantia da oração. Nós temos a destra da majestade nas alturas, um sumo sacerdote. E nós temos também, esse sumo sacerdote é o nosso advogado. E também tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, palavras que não se podem ser traduzidas. Então nós já temos essa garantia da oração. Mas é importante que nós sejamos cooperadores com o Senhor no nosso serviço de oração. É como aquele filho pequeno, e todo mundo aqui, grande parte, tem a experiência de ser pai. Está aqui o Silas e o menininho dele. Mesmo que o menininho não saiba falar, o Silas consegue entender o que está falando, não é, Silas? Assim era meus filhos, os nossos filhos. Fala tudo errado, mas a gente sabe o que é, a gente sabe o propósito, não é? Mas não é melhor quando o filho cresce, você começa a dialogar com o filho, ele começa a entender o que você está falando? Não é muito melhor? Para nós pais é muito melhor quando o filho começa a falar e a gente entende exatamente o que ele está falando. E é isso que eu quero trazer para os irmãos. Nós, como filhos de Deus Altíssimo, quando nós começarmos a orar, o pai fala assim: puxa vida, agora está cooperando. Porque antes era só um tanto de balbuciar, de gesticulação, né? E às vezes a oração não atinge aquele objetivo que tem que ser atingido, mas ainda assim o Senhor nos abençoa. Porque Ele é misericordioso, Ele é Pai, Ele é bondoso e Ele é amoroso. Então gostaria de só fazer um prefácio aqui para os irmãos vão entender o que aconteceu. E por que o povo de Deus precisa orar. E orar, interessante que a nossa cultura, nós somos pessoas muito emotivas, né? A nossa emoção está muito envolvida nisso, não é verdade? O termo no grego é estesis, por isso que existe a palavra anestesia, né? Nestésia é para você entender, você sente, aí quando você está anestesiado você não sente nada. Então a estesis nossa, ela está muito aguda. Então quando nós oramos com muita emoção, com tanta emoção que a razão se perde. E aí nós somos como aquela criança que ora, balbuciando, gesticulando, e Deus está assim: o que esse menino quer falar comigo? Mas graças a Deus nós temos ao nosso lado lá, sempre lembramos disso, o nosso sumo sacerdote, nós temos o nosso advogado e o Espírito Santo. Mas é bom quando nós, servos do Senhor, começarmos a orar, e o Pai falar assim:
Amém. O Espírito Santo concorda. O sumo sacerdote diz assim: é isso aí, Pai. E hoje eu vou falar só da parte mais do pano de fundo, mas quando a gente vê orações na Bíblia, por exemplo, a oração de Neemias, capítulo 9, se você ler, dura 3 minutos. E como ele atingiu aquele objetivo com tanta perfeição. Está vendo, irmãos? Uma oração de 3 minutos. E Neemias falou tudo que fosse necessário para Deus. Depois eu vou citar para os irmãos, não uma próxima oportunidade. As orações na Bíblia são orações breves, curtas e objetivas. Não é? É nesse aspecto que eu quero tocar para os irmãos. É como um trajeto, irmãos. A oração, ela tem a ver com aquele que fala e com aquele que ouve, mas tem um caminho, não é? Vou dar um exemplo muito claro para os irmãos. Se vocês quiserem ir para São Paulo, nós que estamos aqui, o melhor caminho é 381, não é verdade? Ah, mas o irmão pode assassinar. Não, eu vou para 040, chega no Rio lá, pega o Adruta e cai em São Paulo do mesmo jeito, né? Ah, não, mas eu posso ir pela 262, eu passo ali no Triângulo e subo, sair em São Paulo. Mas eu penso, talvez eu possa estar enganado, que eu não... Mas é isso mesmo. A 381, a Fernão diz, é que sai em São Paulo. Por quê, irmãos? É o objetivo. Então, quando a oração, ela quer chegar em algum objetivo, mas ela vai para muitos lugares, é como se você estivesse retardando o processo, né? Você está divagando na sua oração. E como a gente ouve isso, né? Tanta divagação na oração. Mas eu não quero desmotivar você a não orar. Quero que você ore. Paulo fala assim, eu oro com espírito, mas eu também oro com minha inteligência. Eu não oro no desespero. Então, eu quero dizer o que a palavra de Deus é. Por isso, nós também, quando nós estamos orando, nós temos que estar pautados com a palavra de Deus. Eu vou ler para irmãos um prefácio aqui. O que é a Bíblia? A Bíblia é a carta magna de toda a verdadeira liberdade, a verdadeira precursora da civilização, a moderadora das instituições e governos, formadora de leis, o segredo do progresso nacional, o guia da história, o ornamento e fonte essencial da literatura, amiga da ciência, inspiradora dos filósofos, o compêndio da ética, a luz da inteligência, a resposta aos desejos mais íntimos do coração humano, a alma de toda a vida cordial e religiosa, a luz que resplandece nas trevas, a inimiga da opressão, a adversária da superstição, a desarraigadora do pecado, a reveladora de tudo que é elevado e digno, o consolo na aflição, a fortaleza na debilidade, a senda na perplexidade, o refúgio na tentação, a ferramenta contra toda ignorância, a armadura contra o inimigo. Essa é a palavra de Deus. Não é? Mas o que aconteceu? Quando houve a queda do homem, aliás, antes, quando houve a rebelião de Lúcifer, ele tomou provisoriamente esse planeta, esse mundo, chamamos de mundo. Sabe o que aconteceu? Ele achou legalidade para atuar do jeito que ele quiser nos homens, porque o homem caiu e deu legalidade para que o inimigo pudesse fazer tudo o que ele quisesse, e ainda faz tudo o que ele quer. A Bíblia ensina que, em 1 João 5,19, diz assim, o irmão pode pôr o versículo aí, tá? Mas eu vou citando aqui, 5,19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo está sob o poder do maligno, o mundo jaz no maligno. Irmãos, todo esse mundo, imagina uma grande sepultura. Essa palavra jaz aqui não é jazz da música, não, né, irmãos? É jaz, é de jazido, jazigo. O mundo foi sepultado para dentro desse jazigo, que é Satanás. O mundo foi sepultado ali dentro. Tudo que você pensar no mundo, tudo que você pensar, qualquer área da vida humana, fora da vida orgânica da igreja e do governo central, pautado nas Escrituras, por mais sólida que parece, não passa de areia movediça. Os irmãos podem entender isso? Qualquer área que você possa dizer assim, isso é importante, fora das Escrituras e do governo central de Deus, é
areia movediça. Por isso que eu até pedi os adolescentes para ficar. Não podemos nos iludir com este mundo. Qualquer área que você pensar já está sepultada no maligno. Só existe um lugar que é totalmente fora isso. É a igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós somos esse condomínio fechado, onde o inimigo, ele só atua quando nós abrimos portas. Porque nós somos esse jardim fechado de Deus. Nós só somos influenciados quando abrimos as portas para que essas influências entrem. Porque a igreja é esse lugar onde Deus tirou do mundo para que lá pudesse exercer o seu governo, o seu domínio, a sua maestria, a sua administração. Isso foi feito na igreja. Mas nós estamos no mundo, isso parece meio antagônico, né? Nós falamos de coisas tão maravilhosas, estamos num mundo tão inóspito. É isso mesmo. Nós poderíamos ser salvos e tirados do mundo imediatamente. Mas o Senhor nos salvou, nos deixou no mundo. Sabe por quê? Para que o mundo pudesse ver tão claramente aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Irmão, só a igreja de Jesus que está fora desse contexto. Só a igreja. E é interessante, eu quero tocar nesses assuntos aqui. Porque quando nós falamos de vida da igreja, o Deus lá do trono da graça, quando Ele contempla o seu povo, Ele vê o seu povo espalhado por mais variados lugares. Ele vê membros do seu corpo espalhados. Mas quando esse povo se reúne, olha como é que isso é tão maravilhoso, e isso tem um lado místico, e é profundo demais. Quando o povo de Deus se reúne para louvar e bendizer o teu nome, e não precisa de muitos, o princípio é 2 ou 3 reunidos em seu nome, Deus vê o seu povo / sacerdotes. Não é rico isso, irmãos? Quando o Senhor nos contemplou lá do trono da graça, essa congregação hoje pela manhã, Ele viu o seu povo / sacerdotes. Mas quando a gente fala de oração, é isso que eu quero chamar a atenção, que é a ênfase que eu quero dar nessa manhã. Quando nós falamos de vida de oração da igreja, quando Deus vê a mesma figura, o seu povo espalhado aqui, ali, mas quando esse povo se reúne para orar, no princípio de 2 ou 3, Deus não vê apenas o seu povo, Deus vê um exército. Os irmãos podem entender? Quando você se prontifica a orar, Deus vê ali soldados. Irmão, você é um soldado? Você é um soldado do Senhor? Porque, irmão, nós estamos em guerra. E quando a reunião de oração é uma reunião que ela mexe no mundo espiritual de maneira assim que não há palavras o suficiente para narrar. Então, quando nós reunimos para orar, nós estamos em guerra. Por isso eu quero tratar esse assunto aqui dentro da perspectiva que Paulo escreve aos Efésios. Primeiro que Paulo era um militar, e ele vai usar termos militares, né? Então, Paulo, quando ele escreve lá, primeira coisa, eu quero dizer que essa nossa batalha é uma coisa que a gente precisa entender, não é batalha de ficção, do bem contra o mal, não é aquele cabo de guerra, sabe, irmãos, onde o bem está lá e o mal está cá, e um puxa para cá. Não, irmãos, o nosso adversário ele já é um vencido, já é um derrotado pelo poder do nome de Jesus. O Senhor Jesus venceu Satanás e seus anjos lá na cruz do Calvário, na eternidade passada, quando o Cordeiro foi imolado. O Senhor Jesus, Ele sempre venceu. Então nós não estamos tratando essa guerra de bem e mal, de certo ou errado. Aliás, hoje, né, o bem e o mal, e o ruim e o bonito, se fundiu na relatividade. Hoje tudo é relativo, não é, irmãos? Ah, não, isso é relativo, isso não é tão feio assim, não. Isso é relativo, isso não é tão mal assim, não. Não é assim que a gente ouve todos os dias? Né? Eu tive no museu, alguns dias atrás, o maior museu de céu aberto do mundo. O artista colocou lá não sei se é vergalhão ou se é viga, umas barras de ferro assim, de construção mesmo. Fincou lá, aquilo é obra de arte. E você fala assim, ó, que bonito, lindo.
Eu andei quase aqui na Vila Belém para chegar lá ver a obra, que eu pesquisei o nome do autor. Quando eu cheguei lá, é vergalhão, né? Acho que é vergalhão mesmo. Né? Umas barras de ferro assim. Viga. Você conhece lá, né? Colocou assim, uma obra de arte. Bacana. Parece que o cara colocou, tem um lá que o cara colocou um tanto de balde lá, mandou o menino dele passar correndo. Aí os baldes espalhou tudo. O pessoal, nossa, lindo isso. Chama-se arte contemporânea. Irmãos, me ajuda aí. Está vendo? Já caiu na relatividade. Está tudo muito relativo. Não, isso é obra de arte. Então, não existe mais, né? Quando você vai nessas galerias de artes e você vê lá aqueles grandes, né? Rafael, Rembrandt, Van Gogh. Esses aí, eles até já estão até descartados. Está vendo, irmãos? Ficou tudo muito relativo. Nada é feio, nada é belo em si mesmo. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara. É feio, é feio. É belo, é belo. É mau, é mau. É bom, é bom. Não tem esse negócio de mais ou menos. Não é? E nós vemos aberrações no mundo de hoje, não é isso? De repente, está lá assim, uma senhora de 83 anos está namorando com um rapaz de 18, e o rapaz se diz muito apaixonado. Irmão, isso é uma aberração. Um homem de 73 anos casou com a mesma de 16 anos. Está vendo? O mundo faz assim, tudo relativo. Não é? Olha o trato que se dá aos animais hoje. Meu bebê, meu neném, meu netinho, irmãos. Cachorro e gato é cachorro e gato. Não é filho, não. E nem neto. E nem bisneto. Não é nada disso. Não é assim, irmãos? E hoje tem tudo para esses animais aí, pet. Está tudo relativo. E se você atropelar um cachorro, é melhor você atropelar uma pessoa. Porque se atropelar um cachorro... Irmãos, este é o mundo. Está sob uma supervisão maligna, torpe, degenerada. Então, quando nós reunimos para orar, nós temos que saber para que nós estamos orando. E a nossa luta, como Paulo diz, ela não é contra a carne, não contra a sangue. Aí que eu vou entrar nesse texto aí. Quando nós estamos falando de batalha espiritual, nós não estamos falando de bem contra o mal, nós estamos falando de vida contra a morte. Aquele que é vivo está no Senhor e procede dele, que é o Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. E tudo que é fora disso é morte. Então a nossa luta é contra a vida e contra a morte. A nossa luta é para preservar aquilo que tudo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. O inimigo ele já é um derrotado, mas ele vai fazer de tudo para roubar. Ele vai fazer de tudo para absorver. Ele vai absorver sua energia para louvar o Senhor. Ele vai absorver o seu tempo para você estar diante dele estudando as Escrituras. Ele vai roubar o seu tempo de comunhão. Ele vai começar a fazer tudo. Ele vai fazer de tudo para colocar tropeços em sua vida. Então, por isso que nós estamos orando, nós temos que identificar onde nós estamos orando. Paulo escreve assim, em 1 Coríntios, no capítulo 10, 3 e 4, é o seu versículo de João Marcos, 2 Coríntios 10, capítulo 3 e 4. Diz assim, porque a arma das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus. Os irmãos conhecem? Para destruir sofismas, contradições e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é nada pessoal, viu, meu irmão? Não é nada pessoal uns com os outros. É contra uma hóstia maligna que interfere nas aberturas e, de repente, nós estamos em grande situação complicada e não sabemos por quê. Então, o princípio da oração é identificar. E o meu propósito no dia de hoje é, vamos identificar. Como é que nós podemos orar? Como é que nós podemos entrar em oração? Como é que nós podemos ser precisos na oração? Isso é irmãos, é tão importante quando nos reunimos para orar. Tão importante. Às vezes eu ouço orações tão engraçadas aqui, às vezes eu fico assim, como é que o irmão está orando, né? Tem uns que falam assim, abençoa essa igreja. Ele não é da igreja, não? Como é que você está abençoando? Abençoa essa igreja, Senhor. Senhor, nós só temos uma igreja, irmãos. Só tem uma igreja. Então nós temos que saber como é que nós vamos orar, entrar em oração com inteligência, também no espírito, mas também com inteligência. As nossas emoções ficam muito afloradas e começamos a orar, e fala de uma coisa, e vai aqui, e vai ali, e torna, sempre lembrar, volta sempre aquele menininho. Por isso que quando oramos, um ora, os outros permanecem em silêncio, até para ver se pode dizer amém, se tem coerência
o que o irmão está orando. Não é verdade? Tem uns que oram assim: ó Senhor, estou até dando os exemplos que eu ia usar na próxima semana. Ó Senhor, abençoe todos os missionários ao redor do mundo. Irmãos, é assim? Tem missionário lá, está em rebeldia com a igreja que congrega. Tem missionário que está fugindo até das obrigações, vai orar para ser abençoado. Você conhece esse missionário que você está orando? Está vendo como é que tem que ser, sabe, na oração? Eu estava numa reunião e um irmão chinês, ele orou, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Senhor, abençoe os nossos missionários que sofrem perseguição por causa do teu nome. Não é diferente, irmãos? Diferente. Esse irmão, eu fiquei, poxa, e eles oram mesmo. Mas a gente olha aleatório. Senhor, salva todas as pessoas em contagem. Irmão, você não sabe nem o nome do seu vizinho. Você não intercede nem pelo seu vizinho, né? E tem orações que elas são cientificamente corretas, né? Filosoficamente ricas, mas teologicamente pobres. São frases de efeito que não... Amém. Mas eu não quero desmotivar os meus olhos. Continue orando, até que a gente amadureça e aprenda a orar como convém, para identificar. Então, Efésios 6, eu vou ficar, pode colocar aí, irmãos, Efésios 6, 12. Aliás, eu quero fazer um outro pano de fundo aqui, para fortalecer o que eu quero. Paulo, ele ora a situação da congregação, né, da igreja, e isso é muito rico para nós. Vou ler primeiro Efésios capítulo 1 com os irmãos. Se alguém achar que está faltando alguma coisa, depois me pergunte aqui, tá? Que eu acho que não está faltando não. Efésios capítulo 1, a partir do 3. Efésios, isso aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele também temos a redenção e o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Ele fez derramar sobre nós toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da tua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe nos céus e nos elementos que estão no céu, como que estão na terra, na dispensação, na plenitude dos tempos. Neles também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da tua vontade, com o objetivo de nós, que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente tendo vós ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fossem selados com o Espírito Santo promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, isso é um fato. Deus fez isso conosco. Está vendo? Se existe eu até vou fazer uma pergunta para os irmãos, mas eu vou já adiantar. Se existe uma escritura lavrada e chancelada pelo Senhor do Universo, é esse trecho aqui, com relação ao seu povo. Porque já está garantido. Já está no cartório lá, em qualquer lugar se consultar, nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória, da sua graça. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. É uma garantia, é o penhor da sua herança, é o Espírito Santo que em nós habita. Irmãos, acho que quando você vê uma escritura dessa, quando o mundo espiritual vê uma escritura dessa, sabe o que ele quer fazer com você? Desconsiderar todas essas verdades que estão aqui a meu respeito e a seu respeito e a respeito do povo de Deus. Por isso que é uma batalha, não é? Mesmo quem mora em condomínio fechado, tem um rondinha lá, não tem? O ronda, não faz lá na moto à noite, né? Não tem assim? Mesmo um condomínio fechado. Por que vigia? Porque alguém pode roubar, sabendo que está cercadinho, com porteira,
com tudo bonitinho ali, mas ainda assim, tem que ter um vigia para rodar a noite toda, porque alguém pode roubar. É isso que o inimigo quer. Ele fica ao redor, tentando roubar todas as verdades que o Senhor fez a respeito de nós. E nós não fizemos nada para merecer isso, foi de graça. Então o inimigo ele fala assim, mas poxa vida, como é que o Eterno pode dar tantas coisas maravilhosas para esse povo tão indigno? Eu vou roubar tudo que eles têm. Eu vou tentar tirar tudo que eles precisam. Eu vou deixar eles desesperados. Eu vou pedir que eles se calem, eles não cantem louvor ao Senhor. Eu vou querer que eles não orem, não busquem a palavra, não tenham em Deus a esperança, porque isso é muito rico, isso é uma riqueza, isso é um tratado para os filhos de Deus, para que eles se tornaram um filho de Deus por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem entender isso? Aí eu pergunto, irmão, você é pobre ou você é rico? Nós somos ricos no Senhor. Eu sei que o mundo vai dizer que você é pobre, você tem que trabalhar 26 horas por dia, vestir a camisa da empresa, para você conseguir os seus planos que você tem idealizado aí. Mas o Senhor diz assim, vós sois dele em Cristo Jesus, do qual o tornou da parte de Deus sabedoria, santificação e redenção. Aquele que se gloria, gloria no Senhor. Irmãos, toda vez que você tiver dúvida quanto à sua pessoa, vá às Escrituras. Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra. Você é uma feitura de Deus. Eu não posso usar essa expressão para não achar que, porque na verdade Deus fez, vou usar, irmão, só para emprestado. Cuidado que eu vou falar. Você é importante para Deus, mas tome cuidado com isso, para não você ficar muito orgulhoso. Mas, por causa de Cristo Jesus, vocês são uma pessoa importante. Não é uma pessoa vulgar, não é qualquer um. A gente tem que tomar cuidado, senão você sai cantando, você é importante para Deus e acha que é o tal. Não é isso. Mas que Deus tem um prazer em trabalhar na sua vida, Ele tem. Que Deus te ama, Ele te ama. Você é importante para Ele, Você não pode pegar a sua vida e fazer da sua vida qualquer coisa, porque você é importante para Deus, mas tome cuidado, não é esse importante que o mundo fala, de que coach ensina, não. É importante porque Ele te comprou com teu precioso sangue. É importante porque você não está destinado mais ao inferno. Você é importante porque você um dia vai contemplá-lo tal qual Ele é. Aliás, uma das grandes perguntas que eu sempre, às vezes faço com o pessoal que está para batizar, e às vezes a gente fazia estudos bíblicos e as pessoas falam assim, nossa, quando eu chegar lá na Novo Céu, Nova Terra, eu quero andar nas ruas de ouro. A gente lembra dessas expressões, Lincoln? Andar nas ruas de mergulhar no mar de cristal, e não sei o quê, e aqui ali. Irmãos, o nosso maior desejo, que tem que estar no nosso coração, é contemplar a face de Jesus Cristo. Enquanto aqui viver direi das maravilhas desse amor, por fim com Ele estarei provando graça superior. Ó que prazer teu rosto ver, prostrado, renderei fiel louvores, glória ao nome teu. A maior alegria é contemplar a face de Jesus quando chegar lá. As coisas inerentes ao Senhor são maravilhosas, nós já desfrutamos aqui, mas contemplar a face do Senhor é muito maravilhoso. Vai ou não vai, irmãos? As mãos furadas, um trono da glória, da graça, aquela fila enorme de abraço, e com a graça do Senhor nós queremos estar lá. E então, irmão, quando nós entramos em oração, o inimigo ele quer tirar a nossa paz, ele quer tirar a nossa alegria. Então, quando nós oramos aqui em Efésios, eu vou no capítulo 2 agora, diz assim, e Ele vos concedeu vida, olha a nossa situação anterior, nos concedeu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso do sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar e do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, segundo os desejos de pensamentos, e eram por natureza destinados a iras. Olha que maravilha. No entanto,
Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos aos nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, irmãos amados dessa Rua Bernardo Monteiro 96, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não intermédio de obras, para que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, nas quais Deus preparou no passado, para que andássemos hoje nela. Amém, irmãos? Pode entender isso? Outrora e o mais agora. E o que está acontecendo? Uma grande batalha espiritual. Uma grande batalha espiritual. Está muito difícil sermos conformados à imagem do Senhor, se nós não soubermos entrar numa vida de intimidade com Deus, ser parecido com o Senhor. Então nós podemos ter esse momento para a gente aprender um pouco sobre oração. Então no capítulo, vamos em Efésios, voltar em Efésios capítulo 6. E aí nós vamos entender. E é interessante, né, irmãos? Quando você vê no Efésios, no capítulo 5, né? Ele vai falar de quê? Capítulo 5. Ele vai falar de famílias, marido, esposa, pais, filhos, patrões e tudo. Poxa, aí no capítulo 6 ele fala dessa batalha espiritual. Por quê? O inimigo ele não está satisfeito com uma família saudável, pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa. Então Paulo vem falando de uma coisa interessante, um momento de firmeza. Como é que nós resistimos firmemente a essas coisas? Através do serviço de oração da igreja. Então quando você vier orar, você faz parte de um exército. Você não veio de qualquer maneira, você é um soldado para batalhar, não para vencer, que o Senhor já venceu por nós, para resistir. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, que ele vai fugir. Mas vai haver um dia em que ele vai ser para sempre lançado no lago de fogo para sempre. E o Senhor Jesus vai usar muita força. Vai, irmãos? Vai não, irmãos. É com o sopro da sua boca. Porque a vitória já foi vencida. Ele vai intentar. Em Romanos fala assim, quem intentará acusações contra os filhos de Deus? Né? Quem os condenará? Os irmãos entendem que nós não estamos tratando de uma luta física, que o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, ele vai destruir Satanás. Ele vai ser lançado para sempre no lago de fogo. Mas quando a gente fala de oração aqui, e é interessante que você vê no capítulo 5, ele vem falando de relacionamentos, de comunhão conjugal, mas no capítulo 6 ele fala, olha, vocês estão numa batalha espiritual. Você quer se preservar a sanidade da sua família? Você tem que entender com o que você está lutando. Não é? E aqui vamos andar aqui no texto. Efésios 6:10. Aí ele fala assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Agora eu quero tratar esse assunto com os irmãos. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, os dominadores desse sistema mundial das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, olha aqui. Então, dentro daquilo que o Senhor tem me falado ao coração, quando o inimigo ele foi precipitado lá, está lá em Ezequiel, me engano, 14:28. Quando ele foi precipitado, ele não veio sozinho, ele trouxe uma miríade de anjos também com ele também. O inimigo ele não é desorganizado, embora ele não cria nada, ele não é desorganizado.
Mas esse sistema mundial, quando foi sepultado no maligno, ele se organizou. Há uma organização espiritual. Irmãos, tudo que você está vendo no mundo acontecendo, por detrás tem uma questão espiritual envolvida. Não pense você. Aqui está aqui. Eu vou falar item por item. Depois nós podemos sentar junto e conversar. Eu vou tratar isso com os irmãos. Porque a nossa luta não é contra a carne, porque não é contra a carne nem seres humanos. Principados. Sabe o que é isso, irmãos? Principados é uma organização de anjos caídos que atuam nos governos, monarquias, soberanias, governos, tudo que você pensar que tem eminência de poder. Irmãos, vocês acham que acontecem essas guerras aí, essas carnificinas? Você acha que não tem um dedo por detrás do adversário? Como é que pode um ser humano corromper mentes de 2.000 soldados para sair matando todo mundo? E eles conseguem fazer isso? Como é que pode um governo, um presidente, um tirano aí, ele deixar milhões de pessoas passando fome, cortar recurso financeiro e de alimento para as nações? De onde está atrás disso, irmãos? Quem está por detrás disso? Já pararam para pensar? Como é que pode um presidente falar assim, pode atirar, mesmo que tiver criança, menino, mulheres idosas, hospitais, pode matar todo mundo? Não é? Quem está por detrás? Governos, principados, eles tomam conta. Eles são tiranos, desde a história. Quando vocês pesquisarem a história da humanidade, desde o 3º século, que é mais, no finalzinho da ascensão e a queda do Império Romano, começou os impérios a surgir, tirania pura, e por detrás, irmãos, legalidade que os homens deram a principados e potestades, eles estão aí, atuando nos governos, e faz aliança. O mesmo governo que acusou, agora é mecanismo de defesa, né? O mesmo juiz que condenou, absolveu. O mesmo jurado que jurou contra, agora é a favor. Irmãos, quem está por detrás disso? Vocês já pararam para pensar? Quem está por detrás disso? Como é que pode? Eu tive uma notícia aí de um ele é o mais alto grau do Supremo, ele falou, não, que lá foi equívoco nosso, o texto não era bem assim, absolveu a pessoa que ele condenou, ele absolveu. Por detrás, irmãos, principados e potestades, não é? E a gente fica impressionado como, nossa, o mundo é legal, esse presidente é bom. Irmão, não tem nada bom. Fora da batuta administradora de Deus, não há nada que presta. Se Deus não for o chefe de uma nação na vida de uma pessoa, essa nação não vai seguir. Ah, mas você fala assim, a nação que dá tudo certo. As pessoas são ateístas, não é? E índice de suicídio alto. Não, vamos lá na Dinamarca, que lá é tranquilo. Alto índice de suicídio. Vou morar na Suíça, que não tem problema nenhum. Vai lá para você ver. Ainda mais nós somos dessa cor aqui. Desaparece lá na... não fica pensando, não há lugar bom no planeta não, irmãos. Aparentemente bom, mas no fundo é ruim. Né? Eu estava num lugar, eu ia para casa às 11 horas da noite de trem, jovem de 12, 13, 14 anos, saindo para as festas. E eu saí de manhã, eles chegando. Eu falei, não entendi, não. E todo mundo. E é muito fácil andar, né, nesses lugares assim, que o trem leva para qualquer lugar. 11 horas, você imagina você, pai, 11 horas, uma menina de 14 anos saindo para uma festa. Não tem problema, vai ter boas escolas, vai ter estudo, vai ter tudo. Mas está condenado, irmão. Está condenado. E depois você tem potestades. Potestades, irmãos, são ordens malignas que atuam sob, lógico, nesse caso aqui. Primeiro eu quero dizer o seguinte: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. E como é que de repente vem um tsunami e mata 500.000 pessoas? Você acha que Deus está nisso, irmãos? Não, Deus julgou aquela... Não, irmãos, Deus não julgou assim não. Por enquanto não.
porque tem Jesus ainda. Por enquanto, não. Irmãos, aí tem um vulcão, erupção termina a cidade. O Senhor Jesus repreendeu a tempestade. Ele repreendeu a tempestade, irmãos? Ou repreendeu o que estava por detrás da tempestade? Os irmãos podem entender? Essas coisas que acontecem na natureza, abrupta demais, que você não consegue entender, do nada. Eu sei que a ciência explica, mas ela não resolve e nem pode prevenir. Está vendo? A ciência explica mesmo, Deus deu sabedoria para os homens, para aprender. Ah, não, isso é as placas tectônicas que se movem debaixo da terra. Pois é, mas alguém tem poder para não deixar as placas tectônicas não abrirem e não acontecer o terremoto? Então vai lá e impede isso aí. Não é? Aí vem esses furacões, e a ciência explicando, o furacão Katrina, o fulano de tal, né? É engraçado que eles sempre põem furacão em nome de mulher, né? Interessante, né? Eles até brincam, né? Mulher entra na vida da gente, quando sai, leva tudo, né? Furacão. Mas não é isso não, irmãos. São potestades. Eles mexem, no tempo. A ciência vai dar resposta, mas não aceite apenas a resposta da ciência. Fala, Senhor, tenha misericórdia. Morreu 500 mil pessoas lá naquele terremoto. Morreu 1 milhão de pessoas ali. Pessoas são dizimadas. Na África, lá um vírus vem. Irmãos, quem está por detrás disso? É lógico que o Senhor permite que essas coisas aconteçam, para que aquelas pessoas só possam olhar para os céus e contemplar o Senhor. Mas nada é por um acaso, irmãos. O Senhor estabeleceu o planeta de uma órbita tranquila, mas acontecem coisas que a gente tem que ter cuidado. Mesmo que o homem interfira, são potestades. Eles mexem na natureza. Agora está chegando, né? Depois ele fala assim, dominadores desse mundo tenebroso. Irmãos, quando você vê noticiário, está relacionado com toda a perversidade de crime que você pensar. A pessoa deu 20 facadas no outro, uma machadada, amarrou o outro cara no carro e saiu puxando. Irmãos, olha o alto índice da crueldade. Quem está por detrás disso? Eu sei que a ciência, a psicologia vai explicar, ele tem um distúrbio, ele tem mais uma coisa, mas por detrás tem um dedinho de Satanás. É crueldade demais. Vocês percebem quando começa a morrer criança? Uma criança morreu ali, outra aqui, não é isso? Não é por acaso, não. Uma mãe jogou uma criança do 3º andar e acontece, outra mãe joga também, e é assim. E as coisas acontecem. Parece que é meio que uma avalanche de acontecimentos, um após o outro, e nós achamos que isso é normal, porque a ciência vai explicar, a psicologia também vai explicar, mas não é normal, não tenha por normalidade. Esses crimes que acontecem hediondos. Só que terrorismo, atentados, né? E eu vou falar agora das tendências subjetivas. Jovens, tomem cuidado. Porque os dominadores desse mundo tenebroso, eles influenciam a moda, eles influenciam o costume. Você sabe qual que é a moda agora? Como é que é o nome da roupa, Rosa? É transparente. Eu acho que é tule um negócio assim. E você sabe essas pessoas que lidam com a moda? A maioria são pessoas com problemas da sua identidade quanto pessoa. Não posso nem falar essas coisas que está sendo filmado, né? Não posso falar, não. Problemas com identidade quanto a sua própria pessoa. Mas você sabe quem eu estou falando. Pessoas ditam moda para a mulher ficar cada vez mais nua e sensual. É ou não é verdade? Quem está por detrás disso? Não é? A pessoa, não tem nada a ver, o vestido é... Eu vou lembrar o tecido. Da próxima vez que eu falar, eu vou lembrar. Eu falo, olha aqui a roupa, e toda transparente mesmo. E o mundo acha normal. Músicas. Tem música que é do mundo. Música do mundo. Quem nunca cantou o hino nacional aqui? Tem alguma coisa errada nisso? Não tem, não. O hino nacional, o hino da bandeira, né? Tem música que é de Deus, mas tem música que é do diabo. Como é que você vai lidar com isso? E às vezes a música, eu fiquei impressionante. Eu fui recentemente, agora eu tive na confraternização da minha escola, os professores combatem tanto o funk, está colocando funk, depois quer tratar dos alunos, quer impedir os alunos de cantar funk, eles vêm pondo funk lá, né? Eu falei, gente, está errado isso, mas como é que eu vou falar um negócio desse, né?
Está vendo? E é muito subjetivo. A música vai entrando e fica na sua cabeça. Daqui a pouco seu pezinho começa, não é assim? E você começa a lembrar, e você vai falando, você sai até dançando. Se deixar, você sai até dançando. Porque é muito, e há uma influência muito forte na música. Somente começa a captar aquilo ali. Você já viu quando as músicas, quanto pior é, mais afixa na sua mente? Acabou, não. Música, mas eu vou mais além. Estilos. Não, eu sou meio quadradão, né? Sempre fui quadrado. Né? Mas toma cuidado com os estilos, irmãos. Está todo mundo usando, eu vou usar também. Não é assim. Tem que tomar cuidado com os estilos. De onde provém o seu estilo, suas tendências, suas maneiras? Você não vai achar loja que venda roupa modesta para o servo de Deus. Eu acho que o servo de Deus não tem que vestir de qualquer maneira, nem para os cocos. Ele tem que ser modesto. Não precisa ser sensual, mas tem que ser modesto. Não pode ser avacalhado também, não. Mas é difícil achar lugar onde você acha roupa, principalmente feminina, que seja uma roupa mais comportada, que deixe a pessoa comportada e deixe as pessoas ao redor confortável. Não é verdade? E quem está por detrás disso, irmãos? Há um sistema organizado. Literatura, né, irmãos? O livro mais lido em adolescentes foi Harry Potter. Mais lido. Harry Potter. Né? E nessa época eu estava estudando ainda. Não, já tinha formado. E a gente faz análise literária. E na análise de discurso literário, o livro é para ensinar você a ser bruxo mesmo. E muitas menininhas começaram a tentar fazer bruxaria com um copo d'água, seja lá o que foi, algumas coisas que eles ensinam no filme. Foi o livro mais lido na Europa. E o resultado está aí, 10 anos depois. Jovens completamente desorganizados em suas vidas. E sem razão de ser. Está vendo? Filmes, irmãos, tem que tomar cuidado com o que você vê, com o que você lê, né? E a gente diz, não, mas é muito legal, e aquilo pode te comprometer quanto pessoa. Nem tudo é para todos. Você tem que ter filtro. Nem tudo é para todos. Os jovens que estão na faculdade, às vezes vai ter que fazer mesmo um trabalho acadêmico dentro de uma natureza dessa, mas você filtra. Você não precisa de ser um propagador dessas coisas. Às vezes nós éramos obrigados a fazer coisas que, puxa vida, tão difícil fazer trabalho acadêmico em algumas áreas do conhecimento. Mas você, jovem, tem que estar atento. Não, isso é só para aqui e acabou. Não é? Quem faz direito aí? Eu sei que vocês foram ler. Vocês já leram Maquiavel, o príncipe, não é? O Davi está fazendo direito, né, Davi? Depois, pois é. Está vendo? Você tem que só pegar aquilo que presta e deixar para depois. Então, livros, filmes. Irmãos, tatuagem. Tendência desse mundo. Você sabe o princípio da tatuagem? Embora esteticamente é muito bonito, quase todas as tatuagens, ela tem princípio gnósticos ou cabalísticos. Vocês sabiam disso? Tudo tem um símbolo, nada é sem objetivo. Talvez esteticamente você, que bonitinho, né? Aquela ninfa lá, aquele desenhozinho lá, mas tome cuidado. Sabe por quê? Isso não vem por acaso. Os dominadores desse mundo tenebroso, eles sabem que esteticamente isso vai ficar legal, mas no fundo, tem um ar espiritual ali. Gnósticos e cabala. Vocês não precisam pesquisar isso não, tá, irmãos? Não precisa tratar dessas coisas não. Confie em mim, em nome de Jesus. Porque são símbolos e tem um objetivo. Não é? Não tem problema não. Piercing. Piercing não tem outra coisa mais... porque piercing no inglês é perfurar. E onde se perfura? No ouvido, ouvido, né? No nariz, não é verdade? Na língua, no ventre. Isso não está dizendo nada para você? Não é? Tem gente pondo piercing, atravessa na língua. Alunos meus põem na língua. E por detrás desses símbolos, desses usos, tem um espírito que atua. Aí você sabe por quê? O que aconteceu com a minha vida? Por que minha vida é assim, não anda? Vai ver o seu histórico. Por isso que uma das coisas que a gente faz com os alunos, com os nossos irmãos novos convertidos, tem um assunto que chama Concluindo o Passado. O que você ama? Não é? Está vendo, irmãos?
O mundo que nós estamos vendo é um mundo hostil. Não se deixe levar pelas aparências, não. Não é à toa que se põe um piercing no nariz. Dominadores desse mundo tenebroso. É uma hóstia. Eu vou falar o último agora, que depois eu vou entrar, quando o Senhor der uma ocasião, eu vou passar a segunda parte. Hoje é só a primeira parte. Então, quando você orar, identifica. Vai orar para sua amiga na escola, identifica o Senhor. Talvez aquele. Não é para você mandar tirar o piercing, não. Nós não podemos invadir a privacidade do outro. Mas, Senhor, talvez aquele símbolo ali está impedindo dela ouvir o que eu quero falar. Talvez, Senhor, aquela tatuagem ali pode ser uma porta aberta para Satanás bloquear. Não estou falando para ninguém mandar as pessoas tirar as coisas do nariz, da boca, do olho, e nem apagar as tatuagens, não. O que está feito, está feito. Mas eu quero dizer que quando você for orar, você tem visão espiritual. Não é? Essa semana agora eu vi uma experiência de uma menininha lá. Ela gosta muito de passar uma... Agora está usando muita maquiagem risca, que até na orelha, né? Tipo egípcia, assim. E a menina é muito fechada, ela tem 11 anos. E essa semana, por incrível que pareça, para nossa tristeza, né? É a semana que eles comunicam muito a questão do Halloween. Como eu sou professor de inglês, eu tenho que ficar lá, se eu tenho misericórdia, já falei, eu sou evangélico, eu não vou envolver, mas aí você tem que fazer projeto. Eu tenho que mostrar que existe um projeto. Aí fiz a história. Eu até peguei uma história bem light lá e contei para eles, falei de respeito. A menina levantou do lugar, ela tem 11 anos, sentou assim na cadeira para mim não ver, e pegou a tesourinha e começou a cortar o pulso. Cortar o pulso. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, é gostoso. Aí a gente aqui, cristão, a gente fica meio... Aí eu falei, está repreendido em nome de Jesus, não faça mais não. Na sala de aula, né? 35 meninos. E a menina achando gostoso, assim, um prazer de passar a tesoura. Por isso que na escola a tesoura não são de ponta, são redondinhas. E ela passando a tesoura assim. Aí eu falei com a assistente nossa lá da sala, eu falei, leva ela lá para baixo. Aí enquanto ela deu lá para baixo, eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu repreendi. E ela desceu, a menina desceu. Aí voltou 10 minutos depois, normal. Como se ela nem soubesse que tinha passado a tesoura no pulso. Eu falei, aí, está tudo bem? Não, estou jóia agora, estou bacana. Olha, irmão, a menina passando. Tem muita. E menina de manga comprida, em escola, de 12, 13. Então, com certeza, tem algum tipo de mutilação. Teve um que atravessou um negócio assim, um espeto assim de uma mão para outra. E aí você olha, a menina, ela está com piercing no nariz, ela está toda perfurada. É um mundo tenebroso. Então, irmãos, vamos ter atento. Ore com diligência, ore com inteligência. Ore no espírito, mas ore com sabedoria. Não é? Você não pode chegar na pessoa, tira o piercing aí que não está legal. Não, ore por essa, Senhor, dá uma ocasião. Né? Dá ocasião. Tem uma história de uma mulher que ela usou piercing no umbigo muitos anos usou piercing no umbigo. E depois ela contou o seguinte, hoje ela tem maior dificuldade de engravidar. Dificuldade de engravidar. Não estou relacionando, pode até ser que sim, não, né? Mas ela toda furadinha, e aí não engravida. Os irmãos entendem? Jovens não ouvem, a gente, o quê? Hein? Eles não conseguem entender. Esse é um mundo tenebroso. E o último ponto, hóstias da maldade nas regiões celestiais. Nós temos que orar. São forças malignas. Hostes é uma linguagem, estou terminando. Hostes é uma linguagem militar, não é? Você sabe o que é hostes? Hostes são tropas. Tropas. Hostes das maldades das regiões celestiais, né? Irmãos, vocês já perceberam que do nada, de repente, você fica cismado com o irmão da Assembleia? Do nada. Puxa vida. Nossa, eu vou, não sei não, viu? Do nada. Aí ele passou no meio e cumprimentou. Está vendo? Ele fez isso para mim. Os irmãos entendem? Aí você põe uma mensagem e ele dá uma resposta. Está vendo? Está querendo me espetar. Irmãos, hóstia da maldade nas regiões celestiais. Está relacionado, sabe com o quê? Fofoca, ciúme, discórdia, desentendimento, briga, desafeto.
E às vezes nós não sabemos explicar por quê. Como é que do nada o irmão ficou contra mim? Do nada ele puxou meu tapete. Ô irmãos, a porta abriu, porque o inimigo quer criar confusão mesmo. Ele quer criar inimizade entre nós. Ele quer que nós sejamos formais. Vem aqui, parte o pão, mas cada um na sua própria vida, na sua particularidade. Ele não quer que nós tenhamos, como diz Paulo escreve, né? Afetos de entranháveis de misericórdia. Ele não quer isso. Tudo é muito difícil. Aqui nós temos a síndrome da segunda vez, né? Quando você faz um encontro com um irmão, com um grupo de irmãos, a primeira vez, a segunda vez é tanto problema, tanta situação que surge. Por que é isso, irmãos? O inimigo não quer. Nós temos que orar. Sabe por quê? Muita inimizade, muito ciúme, despeito. Irmãos, eu tenho que me alegrar se o irmão está sendo abençoado de uma certa área na vida dele. Eu tenho que me alegrar. Eu não posso ficar com ciúme. Nossa, mas está vendo? Está querendo aparecer, ele está querendo assim. Olha a causa da maldade. É maldade, irmãos. Maldade. E aqui, existem situações, elas não se consertam. Como é que você vai orar? Não, você vai orar para que o Senhor repreenda as hostes da maldade nas regiões celestiais. Não é comum eu ser irmão do meu irmão e passar direto por ele e ignorá-lo completamente. Porque eu não faço isso na minha casa. Graças a Deus, só tenho uma família numerosa. 6 irmãos. E nós não somos indiferentes, né? Eu fico olhando aqui uma gracinha aqui, família do Cleiton, né? O Theo, a Binton, eles são como se fossem, né, coelhinhos, todos juntinhos assim, bonitinhos assim. É um exemplo para nós, que Deus abençoe igual a família de vocês. Mas é isso. Irmãos, há quanto tempo nós não temos mais aqueles o Joel falava muito, né? JP, juntar as panelas na casa uns dos outros. O que quebrou isso aí? O que rompeu esse laço de afeto, de entranhável, de misericórdia, de graça para com os irmãos? O que aconteceu? Então você vai orar assim, ó Senhor, repreende não, Senhor. Senhor, estou aqui. Repreende as hostes da maldade na congregação, que está levando o irmão com ressentimento, feriu aquele irmão, Senhor. Mas são portas, né? Abriu porta para preconceito, para desavença, para ciúme, para fofoca. Irmãos, somos todos iguais aqui diante do Senhor. Todos iguais. Perante os olhos do Senhor. Não existe o irmão mais rico, mais pobre, mais culto, menos culto. Somos todos irmãos. Ô irmãos, que o Senhor nos guarde, né? Mas às vezes até para vir, para compartilhar, você tem que orar. Que pode alguém torcendo para dar errado. Hóstia da maldade nas regiões celestiais. Tomara que ele tropeça. Satanás fala assim, não, ele vai tropeçar agora. Tomara que ele tropeça. Sabe por quê? Para depois falar assim, você errou lá. E que prazer tem nisso. Não é? A segunda sessão, eu vou tocar em assuntos práticos. Eu vou ficar por aqui, tá? E nós vamos orar. É importante, só para lembrar, lá em 1 Crônicas, vou só citar, 1 Crônicas 12, 32 a 40, lá tinha uma figura dos filhos de Zacar, que eram homens conhecedores dos tempos e das épocas. Era uma família lá que eles sabiam assim, eles sabiam conhecer o tempo das épocas. Eu só quero pegar esse versículo emprestado. Nós temos que ser conhecedores das estratégias para que nós possamos orar. Lembrando que nossas orações são ouvidas por causa de Jesus. Lembrando do nosso sumo sacerdote e do nosso advogado. Mas nós precisamos aprender a orar. Orar de maneira que seja coesa, uma maneira direta, sem devagar, não deixar nossas emoções interferir demais, né? Nunca vi tanta indagação por causa de Israel, e as pessoas estão falando tantas coisas, eu ainda não me pronunciei. Até falei com o pessoal do grupo, um dia que quiser, nós vamos ver biblicamente o que significa Israel dentro da palavra de Deus, né? Agora, nós podemos orar pelo povo? Pode. Senhor, tem misericórdia, principados e potestades fazendo guerra, matando crianças, não é? Senhor, tem misericórdia das hostes da maldade. Como é que pode uma pessoa se envolver em munição de bomba e se auto-explodir, né? E também matar a tantos outros? Senhor, tem misericórdia. Não só aqui, mas no Rio de Janeiro, Senhor, as pessoas estão queimando ônibus, matando pessoas lá,
Isso é osso da maldade. Repreenda, Senhor, principados e potestades que está acabando com esses governos nossos aqui do nosso país, e pessoas comprometidas. Repreende, Senhor, essas pessoas que têm cargo de autoridade e estão envolvidas com milícias no Rio de Janeiro. É isso que nós temos que orar, não é? Então você tem que apresentar diante de Deus o objeto da oração, para quem você está orando e como ora. Você tem que apresentar diante do Senhor: Senhor, isso é um caso de principados e potestades, Senhor. Repreende. Nós não podemos com ele. Nós não podemos com esse governador, com esse prefeito, mas o Senhor pode. Porque quem está por detrás dele é o inimigo. Porque essas pessoas vão chegar ao arrependimento. Eles vão ver quanto eles foram usados por Satanás. Senhor, nós agradecemos ao Senhor. Essa é só a primeira parte de uma longa história da nossa vida, Senhor. Pai, que cada um de nós possamos reter aquilo que é bom em nossos corações para buscarmos a Tua presença, Senhor, com sabedoria, com graça também, Senhor, com entendimento, Senhor. Nos ajuda no nosso emocional, somos tão desequilibrados, Senhor, e às vezes falamos tanto e não atingimos o objetivo do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por Jesus, o nosso sumo sacerdote, que também é o nosso advogado. Obrigado, Pai, por enviar o Espírito Santo em nossos corações, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. Muito obrigado, porque certamente bondade e misericórdia têm nos seguido, Senhor. E nós temos convicção que um dia vamos morar na casa do Senhor para sempre, contemplando a Tua face. Em nome de Jesus. Amém.